A vida em sociedade leva-nos a obedecer regras de convivência. Todos os cidadãos são iguais perante a lei, independente de sexo, raça ou religião. Enquanto as leis jurídicas são criadas pelo homem para regulamentar o nosso comportamento em sociedade, as leis da física não regulam os fenômenos, apenas os descrevem. Dentre as leis naturais e universais, há a lei da gravidade universal ou da gravitação universal, que afirma que se dois corpos possuem massa, ambos sofreram uma força de atração mútua proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Olá, amigos do YouTube, eu sou Josias Pinheiro, trazendo a reflexão da leitura diária desta quinta-feira, que tem como tema Nadab e Abiú e o fogo estranho. O texto está em Levíticos, capítulo 10, e o verso 1. Está escrito: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Eu estive refletindo sobre essa questão das leis. Nós somos cercados de leis, tanto leis universais, leis humanas, leis divinas e as nossas próprias leis que nós nos instituímos. Vejam, é muito difícil a gente ver uma pessoa subir no alto do edifício, por exemplo, alguém subir no edifício mais alto da nossa cidade e resolver fazer um voo panorâmico sobre a nossa cidade. Será que alguém faria isso? Se ele fizesse, ele não estaria quebrando aí a lei da gravidade e certamente sofreria um acidente com a sua provável morte? A mesma coisa acontece nas leis de trânsito. As leis de trânsito servem para regular o nosso ir e vir, tanto de veículos automotores como de pessoas, de pedestres. Existem sinais que dizem a hora de avançar, existem sinais que advertem que já vai chegar a hora de parar, e eles nos ajudam a ter esse bom relacionamento, a funcionar em ordem. O universo também tem a sua ordem. Cada planeta tem a sua órbita. Então eles giram dentro de uma órbita para não haver caos. Por isso que existe essa ordem, regulada por leis imutáveis. O tráfego aéreo também existe leis. Então cada nave voa numa altitude. Ele voa dentro de uma linha para não se chocar com outros, senão haveria um caos. Então as leis, elas são úteis, elas são utilíssimas. Nós não vivemos sem leis. O que a gente observa mais comumente é que nós estamos dispostos a observar as leis da natureza, as leis da gravidade, as leis de trânsito e outras leis atinentes aos nossos relacionamentos humanos. Mas nem sempre nós valorizamos a lei de Deus. O caso de Nadab e Abiú não foi outra coisa senão ultrapassar o limite estabelecido pelo Criador, por aquele que estava se comunicando com eles, se relacionando com eles, e lhes prescrevendo as primeiras instruções para serem uma nação reconhecida entre todas as demais nações como uma nação sábia. Em Êxodo capítulo 19, verso 22, tem uma recomendação de Deus a Moisés, que diz assim: também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Quando o sacerdote fosse se aproximar de Deus, ele tinha que vir com a vida consagrada, né? Perfeita dentro da limitação das condições humanas, porque senão eles seriam feridos. No capítulo 19, verso 24, diz: replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, para que não
os fira. Nós já vemos aqui uma lei, né? Uma informação de que eles tinham limites, e eles não poderiam ultrapassar o limite, porque haveria consequência, eles seriam feridos. No 37, nós temos o seguinte: Arão queimará sobre ele aqui é o altar do incenso, queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Verso 8. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante as vossas gerações. Há muita discussão sobre qual foi o fogo estranho de Nadab e Abiú. As Escrituras não deixam muito claro, mas se nós formos ligar os pontos, nós vamos perceber que quem tinha que queimar esse incenso era Arão. E tinha os horários, de manhã e à tarde. Quando ele fosse fazer ali a manutenção do candelabro, repor azeite, limpar as lâmpadas, então ele apresentava o incenso. Depois, à tarde, isso seria no horário do sacrifício, dos primeiros sacrifícios. À tarde, também no horário do segundo sacrifício da tarde, ele ia lá e fazia uma nova manutenção das lâmpadas e fazia a oferenda do incenso. Nós vimos no texto que nós lemos que o que Nadab e Abiú fizeram, diz: trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então eles ainda não tinham ordem para fazer o que eles fizeram, que era oferecendo o incenso. Eles não estavam ainda ordenados para isso. Nós temos um texto que eu acho fantástico, mas que ele faz a gente tremer nas bases. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Outra versão diz com fraude. Então, nenhum de nós humanos, temos condições de burlar a Deus. Nós não temos nenhuma condição de enganar a Deus. Então, Deus conhece e sabe de todas as coisas. Não tem como nós enganá-lo. Por isso, tudo que nós tivermos que fazer para Deus deve ser feito com toda a dedicação. Então, santidade, nós já vimos que significa separação e dedicação. É assim que nós devemos fazer ao Senhor. Ele deixou bem claro: quando o sacerdote se aproximar de mim, ele tem que vir consagrado para ele não ser ferido. Infelizmente, isso aconteceu com Nadab e Abiú. E nós? Como é que nós estamos prestando o nosso culto ao Senhor? Será que nós estamos prestando um culto consagrado? Ou nós estamos pegando os lixos que tem aí no mundo e trazendo para dentro do culto? Pense nisso. Pense como é o seu culto a Deus. Será que o fogo que queima dentro do seu ser é o fogo que agrada a Deus? Ou é um fogo estranho que desagrada a Deus? Pense nisso e tenha uma ótima quinta-feira.